Olá! Como você se sentiu ou o que você fez quando foi traído? Ou o que você faria se fosse traída ou traído? Fica aqui comigo que a nossa conversa hoje é sobre traição. Bom, a traição, ela é do ser humano. O que eu quero dizer com isso? Que tanto o homem quanto a mulher traem. Essa de que a homem não presta, homem trai, mente, não é verdade. Pode ser até com mais frequência, ou pode ser até de uma forma diferente, mas a mulher também trai, a gente sabe disso, né? Assim, e outra coisa da traição. A traição, muitas vezes, ela é articulada, ela é arquitetada, né? Porque assim, ninguém vai estar ali, eu estou andando na rua, cruzando e de repente eu vou trair. Às vezes, né, tem gente que fala, se eu tô numa balada, numa festa, bebi muito e tal, e aí eu vou e traio. Mas não é a maioria dos casos. Na maioria dos casos, tem um tempo entre a pessoa sentir alguma coisa e chegar de fato à traição, né? Porque o desejo, a vontade, muitas vezes o desejo a gente não controla. Você pode amar uma pessoa e se sentir atraída por outra pessoa. Você pode amar uma pessoa e ter desejo por outra pessoa. Mas daí a tomar uma atitude vai uma diferença muito grande. É importante que nessa hora a pessoa consiga perceber o que é mais importante para ela, né? Assim, correr o risco de perder uma relação, perder uma pessoa que ele ama, ou que ela ama, que goste, ou entrar ou experimentar uma nova emoção, né? Um novo tipo de prazer, uma nova aventura, uma nova relação. Porque pode se perder muito em relação a isso. Então a pessoa tem esse tempo para ela poder analisar. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. E é por isso que muitas vezes a traição dói tanto. Porque também vem sempre de pessoas que a gente gosta muito, que a gente confia, que a gente tem uma relação muito próxima. Ninguém se sente traído por um colega, né, por uma pessoa que você mal conhece. A traição, ela envolve confiança, envolve honestidade, envolve lealdade, né? E por isso machuca tanto. E nessa hora que acontece a traição, é um misto de sentimentos. A pessoa pode se sentir magoada, com raiva mesmo, né? Com ódio mesmo, triste, chateada, com medo, insegura, e principalmente no primeiro momento. Tem muita gente até que a ação da pessoa é ficar parada, sem saber o que fazer. Outras pessoas já partem para uma agressão, são mais intempestivas. Mas são situações muito difíceis, que a pessoa precisa de um tempo para elaborar isso, para entender e nomear os seus sentimentos, né? Nomear aquilo ali que está acontecendo com ela. Porque, gente, é como se, né, um chão se abrisse, como se aquilo ali abrisse uma cratera. Tudo que você imaginava que era no seu relacionamento, de repente não é. É uma desconstrução rápida. E isso dói muito, isso machuca muito. E aí a pessoa pode pensar várias coisas em relação a si mesma, porque a culpa também às vezes acontece. Sabe aquele tipo de sentimento? Será que eu fui boa o suficiente? Como é que será a outra pessoa? Será que a outra pessoa é melhor do que eu? Ou será que ele é melhor do que eu? Né? Ou então pensamentos tipo, o que eu fiz para merecer isso? Por que isso aconteceu comigo? E a pessoa começa a se sentir com autoestima lá no chão, sabe? E muitas pessoas, isso acontece até muito com as mulheres, começam a pensar que será que eu tenho que estar mais bonita? Querendo concorrer com a outra pessoa, querendo saber quem é essa pessoa, se ela é mais bonita ou mais bonito do que ela, sabe? Para poder tentar fazer essa compensação como se ela fosse a culpada por uma traição. Tudo bem, pode ser que a relação não esteja boa, pode ser que tenha uma brecha aí, mas isso não justifica, de certa forma, um comportamento. Então, quem faz isso precisa assumir as consequências daquilo que fez, né? Então, a pessoa tem duas alternativas, ou continuar ou acabar com uma relação. E aí, se você me perguntar, e aí? O que acontece? Eu continuo ou eu termino?
Depende daquilo que você dá conta, depende daquilo que você acredita ser uma relação. Tem gente que diz, eu não vou trair porque eu não quero ser traída, não vou ser, não quero, não suporto isso, não dou conta, isso não é pra mim. Tem outras pessoas que já vão avaliar o contexto, avaliar a situação. Para quem é casado, tem filhos, isso pode ser mais difícil, né? Porque tem que avaliar a questão de sair de casa, para onde eu vou, o que eu vou fazer, né? Tem pessoas com dependência financeira, isso é mais difícil ainda, né? Principalmente a mulher, é mais complicado. Tem às vezes a questão da vergonha, né? Da pessoa se sentir envergonhada, e tem muita gente que engole isso por vergonha de ter sido traída ou de ter sido traído. Então, nesse momento, você precisa pensar muito antes de tomar uma decisão. E naquele momento acalorado, né, naquele momento da descoberta, às vezes é muito difícil chegar a uma conclusão, pensar o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, porque você tem que sustentar essa decisão de certa forma, né? Porque se você, vamos pensar aqui, se você pensa que não dá conta mesmo, que isso não é pra você, que você não suporta uma traição, você vai sair dessa relação, você vai acabar e você vai sair. Mas você precisa aprender a cortar essa relação dentro de você. Porque, gente, não é só o amor que liga uma pessoa a outra. A mágoa, a vingança, a raiva, né? Tudo isso acaba ligando, continua ligando essas duas pessoas. E para você estar bem depois de uma situação dessa, isso pode te deixar muitas marcas, né? Pode ser um trauma. E é importante que você trabalhe isso primeiro, para que você consiga ser feliz, para que você realmente se desligue dessa relação, para você ser feliz e para você não levar isso para outras relações. Senão, porque você foi traída nessa relação, você vai achar que todo mundo vai te trair, que você sempre vai ser traído ou traída, quando na verdade isso pode não acontecer, né? Agora, se você resolve não sair e se a sua opção é ficar, aí sim, também você precisa pensar muito bem se você vai sustentar esse ficar, porque é um movimento dos dois. Vamos pensar que a pessoa que traiu se arrependeu, né? Se arrependeu, quer mudar, e pode ser que isso aconteça mesmo. Agora, será que a pessoa que se arrepende não vai fazer isso de novo? Não sabemos. Quantas vezes você se arrependeu de alguma coisa que você fez e voltou a fazer? Isso pode acontecer. Então, arrependimento não é garantia. O que a gente tem que observar é o comportamento dessa pessoa. Se as atitudes mudaram, e você precisa aprender, primeiro, a dar um voto para essa pessoa e essa pessoa se fazer confiar de novo. Não ficar cobrando da pessoa que foi traída, que passe a confiar nele da noite pro dia, ou seja, aí eu te peço perdão, eu me arrependo e fica tudo bem. Não é assim. Isso demora, isso leva um tempo, né? E a pessoa também que resolveu ficar na situação não pode ficar cobrando do outro, ou seja, ele atrasa um pouco, você já cobra. Tá no celular, o que você está fazendo no celular? Ou ela, né? A gente está falando aqui dos dois. O que você está fazendo no celular? Essa cobrança o tempo todo, isso também não faz bem para a relação. O que eu percebo é que muitas pessoas que tentam insistir em continuar a relação por filhos ou por questões financeiras, como eu já falei, às vezes tem uma relação muito ruim, uma relação de cobranças, uma relação de perda realmente de confiança, de perda de, como é que eu vou falar, daquela pessoa que você imaginava, de repente cai, você passa de perda de admiração daquela pessoa. Isso é muito ruim para a relação, tanto para um quanto para outro. E outra coisa, às vezes, que acontece também eu fui traída, então eu vou fazer a mesma coisa. Sabe aquele toma lá da cá? E aí é a vingança, que isso também não é saudável nem para um nem para outro. Pensa tanto que uma relação dessa vai ficar abalada. Então, na verdade, no fundo, você pensar no que você dá conta para aquele momento, né? O que você consegue. E o mais importante disso tudo é você parar para se olhar um pouco, pensar como é que eu posso trabalhar a minha individualidade, continuando ou não continuando nessa relação. E tem muita gente que depois de uma traição sai num primeiro momento destruída, mas depois essa pessoa
quer reconstruir a autoestima, porque é uma reconstrução, né? É uma reconstrução. E aí essa pessoa começa a se cuidar mais, vai fazer uma coisa diferente, tudo. Isso é uma forma funcional e construtiva de sair de um problema tão sério, de um trauma tão complicado. Mas isso, se você não consegue fazer isso sozinho, é importante você buscar ajuda, porque muitas vezes é um processo difícil. Outra coisa, gente, que eu queria compartilhar aqui com vocês, que é a questão de vocês falarem para todo mundo, para muitas pessoas quando isso acontece. Nesse momento que você está mais angustiado, mais aflito, calma, porque pensa, uma coisa é o que você sentiu, outra coisa é o que você está pensando da outra pessoa. Se você começa a falar com todo mundo o que aconteceu, se você volta, né, essa pessoa vai começar a falar no seu ouvido. Deixa de ser boba, você vai te trair de novo, vai te trair, né, vai te apunhalar de novo. Você está confiando nessa pessoa? Não faça isso. Então, talvez seja o caso de você parar realmente para refletir, para pensar esse momento, né? O que foi que aconteceu? Como é que eu posso lidar melhor com isso? Ou só com uma pessoa que você confie mais? Porque não é uma situação fácil. Mesmo que você está aqui me escutando e pense, tudo bem, isso é do ser humano, não vou terminar uma relação de tantos anos, a gente construiu tantas coisas, e eu não vou terminar isso por causa de uma traição. Isso pode acontecer com qualquer um, realmente pode acontecer com qualquer um, mas na hora que acontece, gente, é muito difícil, é muito triste, né? Então, pare para pensar, né? Isso pode realmente acontecer e esteja preparado, se acontecer, como que você pode lidar melhor com isso, tá bom? Espero ter ajudado aqui de alguma forma. Um abraço e até a próxima.